Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Os caminhos da providência é o tema da mensagem, à luz de Gênesis, capítulo 30, 25 a 43, que diz assim: Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar à minha terra, ao meu lugar. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira servir. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor, Deus, me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de avaleira e de platano, e lhes removeu a casca, em risca aberta, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados, dos animais pretos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Que o Senhor nos abençoe, queridos. No mundo moderno, de um modo geral, boa parte das pessoas acreditam e até mesmo atribuem o sucesso exclusivamente à capacidade humana. Muitos dizem que ele está ali entrelaçado com o quanto você pode produzir por seus próprios meios. É curioso notar. Então, se você estudar mais, se você trabalhar mais, e se você fizer mais conexões com pessoas, conhecer mais gente, especialmente as pessoas certas, desenvolver as estratégias corretas, então você prosperará. E essa mesma lógica retributiva e compensatória, ela acabou invadindo a vida espiritual. Há muitos homens e mulheres que imaginam que as bênçãos de Deus é apenas ali uma recompensa por sua inteligência, por seus dons, por seus talentos e por seus feitos em favor dele e das suas habilidades. Mas veja, esse tipo de pensamento
toma Deus e o torna como um mero empregador. É um empresário, um empregador. É como se Deus fosse um empregador que remunera os seus servos de acordo com o seu desempenho. Mas veja, essa não é a mensagem das Escrituras. Nós somos informados na Bíblia que a graça de Deus não é um salário a ser conquistado, mas é um presente a ser recebido. Graça significa favor imerecido. Não é um salário. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos do que Ele já te ama. Porque o amor de Deus não está fundamentado no nosso desempenho, mas no seu próprio caráter. Como diz Paulo em Romanos 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E muitos falsários se aproveitaram dessa visão, que em boa parte, inclusive, é boa. Você precisa ascender na vida, na sua carreira, mas ela é prejudicial na vida cristã, e incutiram o que nós podemos chamar de um discurso retributivo em relação a Deus. Eles usam um princípio que tem o seu lugar na vida profissional, e que é lícito, afinal é natural que a dedicação, a disciplina e a competência ela te dê bons resultados, mas esses falsários transplantaram indevidamente esse princípio para a vida espiritual. E qual é o perigo aqui? É a lógica da barganha. Se você fizer mais, o que Deus fará? Ele dará mais. Se você contribuir mais, Deus será obrigado a te recompensar. Se você demonstrar mais fé, mais sacrifício ou mais obediência, então você poderá ativar as bênçãos divinas. Essa mensagem ela é sedutora, irmãos, porque ela coloca o poder nas mãos do homem. É a sensação de que você tem o controle das coisas. Ela dá a impressão de que você pode manipular Deus por meio das suas obras, que você pode manipular a graça de Deus pela meritocracia e a providência por sua performance. No entanto, o texto de Gênesis 30 coloca os nossos pés no chão e nos apresenta uma realidade bíblica. Jacó prospera não porque ele descobriu ali uma técnica infalível, nem porque ele era o homem mais habilidoso da sua geração. Pelo contrário, a sua história ela é marcada por limitações, fraquezas, conflitos e até mesmo falhas. E do outro lado aqui, quem é o homem que está diante de Jacó? Labão, um homem manipulador que muda constantemente as regras do jogo para impedir o crescimento de Jacó. Humanamente falando, tudo indicava que Jacó jamais prosperaria, principalmente se Labão fosse o CEO da empresa de Jacó. Mas é exatamente nesse cenário que Deus entra em cena. Porque enquanto Labão acredita que ele controla o futuro por meio da sua esperteza, da sua sagacidade, das negociatas, Deus está conduzindo a história segundo os seus propósitos redentores. Enquanto Jacó trabalha e faz seus planos, é Deus quem dá o crescimento. O autor aqui, Moisés, está nos mostrando que além das varas, dos rebanhos, das negociações gerais, a mão invisível da providência está governando cada detalhe dessa história. Então observe, irmãos, a bênção de Deus não é, ou melhor, as bênçãos não são o fruto da manipulação humana, mas da fidelidade divina. Deus não abençoa Jacó porque ele encontrou ali em Jacó uma estratégia perfeita, porque ele tinha o sangue azul, porque ele era judeu. Deus o abençoou porque ele havia o prometido que ele faria em Betel. Portanto, a base da prosperidade de Jacó não está ali na sua capacidade, mas na aliança do Deus que havia feito com o próprio Abraão,
com Isaac e agora com Jacó. Essa é a boa notícia aqui. Porque a nossa esperança, ela não repousa sobre a nossa capacidade de convencer Deus a agir, mas na certeza de que Ele permanece fiel às suas promessas, independentemente de nós, das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas limitações. Nós trabalhamos com diligência, nós planejamos com sabedoria e obedecemos a fidelidade. Mas nós podemos descansar, sabendo que no fim, quem dá o crescimento é o Senhor. E há muitas pessoas aprisionadas pela religião do mérito próprio, que falam, que cantam, que distribuem a graça, embora nada sabe sobre ela, nada conheçam sobre ela. Vejam, nenhuma das pessoas que foi chamada por Deus foi chamada por seus méritos, mas por graça e graça somente. Isaac, por exemplo, foi salvo pela graça. E Jacó, a despeito do seu histórico de trapaças e mentira, foi escolhido por Deus para dar sequência à linhagem do Salvador. Abraão, pai da fé, foi salvo pela graça. Deus não é o autor do pecado, irmãos, mas Ele pode governar até mesmo as ações pecaminosas dos seus filhos, dos homens, e nos conduzir à sua graça redentora. E hoje nós vamos ver que o viajante Jacó estava pronto para voltar para casa. E agora, não é apenas Jacó, ele tem uma grande família. E ele deveria voltar para a terra a qual o Senhor havia prometido. E na bagagem, como eu disse, havia uma grande família. A essa altura, Jacó tinha 12 meninos para cuidar, 12 filhos, 11 homens e uma menina, Diná, e um imenso rebanho que ele conquistou com a graça de Deus. Mas havia aqui um empecilho. O ardiloso Labão não estava disposto a perder Jacó, e ele via aqui em Jacó duas coisas. Primeiro, a possibilidade de um trabalhador experimentado, experiente. Ele era um precioso recurso ali para cuidar dos seus rebanhos e gerenciar suas propriedades. E segundo, ele sabia que a presença de Jacó havia trazido bênçãos que ele recebia de Deus por meio de Jacó. Jacó, então, era enxergado por Labão como um objeto para conquistar aquilo que ele queria. E a vida de Jacó nunca foi fácil, irmãos. Ele fugiu de Esaú, foi enganado por Labão, trabalhou 20 anos longe da sua família, não pôde ver a sua mãe, que ele amava tanto, sendo sepultada, e viveu ali sob constantes mudanças de regra por parte do seu sogro. Mas perceba, mesmo com todos os planos do enganador Labão, não eram as circunstâncias que governavam Jacó, mas Deus estava tratando e cuidando do seu coração. Muitas vezes nós achamos que são as circunstâncias que nos governam, quando na verdade Deus pode usar até mesmo essas circunstâncias para nos ensinar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Porque Deus não apenas nos leva ao destino que Ele já planejou para nós, mas Ele usa o próprio caminho, que às vezes são tortuosos, para moldar o nosso caráter. Enquanto Labão pensa que ele estava ali enriquecendo às custas de Jacó, Deus está preparando Jacó para voltar para a terra prometida como um homem maduro. Muitas vezes nós pensamos que são as coisas tranquilas que vão acalmar o nosso coração, né? Quando tudo vai bem, nós acreditamos que Deus está conosco. Mas quando tudo parece dar errado, nós imaginamos ali que Ele nos abandonou. Deus está muito mais interessado, meu irmão e minha irmã, naquilo que Ele está fazendo em nós do que aquilo que Ele está fazendo por meio de nós. A obra de Deus em nós é a maior obra que Ele pode fazer. E durante 20 anos, Jacó havia vivido sob a autoridade de Labão. Aos olhos humanos, Labão controlava tudo. Era ele quem decidia o salário, quem mudava os acordos, quem explorava o trabalho de Jacó. Era ele quem parecia determinar ali o rumo da história. Mas era apenas o que parecia. Como eu disse aos irmãos, quem conduzia a história era Deus.
e ele está voltando agora para a terra. E às vezes nós queremos que Deus mude o ambiente, que Ele mude a nossa circunstância, mas muitas vezes Deus quer mudar o nosso coração. A circunstância e o ambiente são apenas os meios que Ele usa. Às vezes nós pedimos que Ele retire os Labões da nossa vida, mas até mesmo os Labões servem ao Senhor. Até mesmo os Labões servem ao Senhor. E Ele os usa para mortificar o nosso orgulho, para quebrar a nossa autossuficiência e nos ensinar a descansar na providência de Deus. O enganador Jacó precisou conviver com um homem que enganava muito mais do que ele. Aquele que um dia manipulou seu irmão, manipulou seu pai, agora experimenta na própria pele o peso da manipulação. Não porque Deus estivesse se vingando de Jacó, mas porque Ele estava santificando o seu servo para usá-lo. Deus estava arrancando Jacó da ilusão de que a vida pode ser construída apenas pela inteligência humana. E ainda hoje Ele age assim conosco. Aprovações que não são obstáculos ao plano de Deus. Por vezes nós pensamos que Ele está atrasado, mas faz parte do plano de Deus. As portas fechadas não significam que Deus os abandonou. Às vezes apenas que Ele mudou a nossa rota. As pessoas difíceis que entram no nosso caminho, que cruzam o nosso caminho dia após dia, não estão ali para destruir a nossa fé, mas para fortalecê-la. O ponto aqui, irmãos, é que o homem que saiu de Berseba voltará transformado por uma graça que não pode ser resistida por ninguém. Ele teve um encontro com a graça transformadora de Deus, e agora ele está preparado para dar sequência aos planos que Deus tem para ele. Isso não significa que Jacó não precisa mais da graça, pelo contrário, ele necessita do Evangelho todo dia e o dia todo, mas agora ele está voltando como um cristão que luta contra os seus pecados, mas ama ao Senhor. E esse plano de retorno de Jacó pode nos ensinar aqui algumas lições. Mantenha sua Bíblia aberta e vejamos que lições são essas. Primeiro, quando Deus nos chama, nós não podemos fazer da segurança o nosso lar. Veja o que diz os versos 25 e 26. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servir. Bom, depois que Raquel, a esposa favorita de Jacó, deu à luz, Jacó ali naturalmente teve pressa de voltar para casa. E ele faz esse pedido ao sogro, até aquele momento, seu patrão. E ele pede que ele o deixe ir, deixe partir com a sua família. O que Labão faz? Ele começa ali a incutir dificuldades para a partida do seu genro e das suas filhas. O que seria natural, um sogro, por exemplo, não querer que as suas filhas, a sua família, o seu genro partissem para longe dele. Que avô e que avó não gostam de estar perto dos netos, com suas filhas? Então isso é comum, deveria ser comum e natural. O avô começa ali a colocar dificuldades nesse sentido, né? Já vai, tá cedo, vai mais tarde, né? Fica aí, ó, vamos jantar, vamos almoçar, tomar café. Vai só aumentando a quantidade de refeições. Mas observe, Labão não é alguém que está preocupado com a partida de Jacó por causa da distância que ele terá que percorrer por conta das suas filhas e dos seus netos. Desde quando o servo de Abraão havia ido buscar Rebeca para se casar com Isaac, Labão já dá mostras de que o seu coração está mais preocupado com os bens materiais, com as riquezas, com as formas de se beneficiar daquilo, do que com a sua própria família. Labão, ele viu os braceletes e o pendente de ouro nos braços de Rebeca. E o que ele faz? Depois que ele ouve ali o relato de Rebeca sobre o que aconteceu, sobre o servo de Abraão, então ele corre ao encontro do servo e o convida calorosamente para entrar na sua casa. E Moisés faz questão de registrar justamente isso, que Labão viu primeiro as joias
Isso não é acidental, irmãos. Não está aí por acaso. E agora, a preocupação de Labão não é com a saudade que ele vai sentir das suas filhas, das suas netas ou do seu genro. E os versos a seguir revelam de fato o que realmente estava no coração de Labão. Observe os versos 27 e 28 que dizem: Labão lhe respondeu: se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Agora vejam: descobri por meio de adivinhações que o Senhor me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário e eu pagarei. A argumentação de Labão aqui é uma argumentação de alguém que está mais preocupado com aquilo que pode receber do que pelo meio ao qual ele recebe. Labão reconhece a origem da prosperidade. Ele sabe que ele recebeu todas aquelas bênçãos por meio de Jacó, e essas bênçãos vêm de Deus. Mas ele não reconhece o Deus da prosperidade, o Deus da bênção. Ele ama a bênção, mas não ama nem mesmo a sua família e nem o Deus que o abençoa. Qual a aplicação imediata para nós aqui? Ouça: há pessoas que querem a Cristo apenas porque Ele multiplica os pães, mas fogem quando Ele exige arrependimento. Labão representa aqui uma espécie de espiritualidade utilitária. É aquele tipo de indivíduo que quer usufruir da presença do homem que serve a Deus, sem desejar conhecer o Deus desse homem. Ele reconhece que o Senhor abençoava a sua casa por causa do próprio Jacó, mas em momento nenhum ele demonstra interesse em render-se ao Senhor e adorar o Deus de Jacó. No entanto, mais à frente, ele será revelado como um adorador de ídolos feitos por mãos humanas. Seu coração estava na bênção e não no Deus da bênção. E essa continua sendo uma tentação dos nossos dias, irmãos. Há quem frequente a igreja em busca de prosperidade, de restauração familiar, de cura. Procura para viver uma vida mais regrada, ou até mesmo em busca de proteção. Todas essas coisas são boas e podem de fato ser concedidas por Deus. Mas o problema surge quando elas se tornam um verdadeiro motivo da sua devoção. A pergunta que deve nortear a sua vida é a seguinte: se Deus não me desse nenhuma dessas bênçãos que eu desejo, que eu quero, Ele ainda seria suficiente para mim? Nesse caso, as bênçãos, elas se tornam um sinal do juízo de Deus. Porque quando você estiver frente a frente com o Senhor, não há desculpa que mude o foco. Você o conhece. Você ama mais as dádivas do que o Deus da dádiva. Mas veja, as bênçãos são temporárias, mas o doador é eterno. As dádivas podem passar, mas Cristo permanece para sempre. E há muitos Labões por aí ainda hoje. A maioria deles acham que podem viver uma vida longe do Senhor, inclusive podem se consertar no final da vida. Vivem uma vida desregrada, não amam a Deus, querem só as bênçãos, mas no final da vida, no leito de morte: Senhor, eu quero o Senhor. Ouça, quem pode dizer aqui hoje quanto tempo mais vai viver? Quem pode bater no peito e dizer: eu tenho controle sobre a minha própria vida? A vida passa como um sopro. Nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Charles Spurgeon, ele diz assim: quantos não partiram dessa vida deixando para se consertar amanhã? Quantas pessoas não morreram assim? O verdadeiro discípulo, ele não ama Cristo apenas pelo que ele recebe, mas porque ele descobriu que não existe nenhum bem maior do que o próprio Cristo. Eu quero ilustrar isso para você. Há um testemunho da história que conta que pouco antes de Agostinho de Hipona morrer, ele deixou de orar por algumas causas. Está registrado, documentado. Ele já não pedia mais ao Senhor sobre saúde, ele não pedia mais sobre riquezas e também não pedia mais tempo de vida. É curioso. O testemunho diz que seu coração havia aprendido uma das maiores lições da fé cristã.
Deus é o maior bem que um ser humano pode possuir. E essa também foi a convicção que marcou a sua vida. Ele era um grande teólogo, um grande filósofo. E depois de buscar satisfação na filosofia, nos prazeres, no prestígio, ele descobriu que o coração humano jamais encontraria descanso nas dádivas de Deus, mas somente no doador das dádivas. Por isso, ele escreveu uma frase, que é uma das frases mais conhecidas da história do cristianismo. Ele disse assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Que bênção essa frase, irmãos. Essa é a diferença de um verdadeiro discípulo, de alguém que não busca apenas as bênçãos de Deus, mas o próprio doador das bênçãos. Labão queria os benefícios da presença de Deus, mas não queria o Deus da bênção. Ele desejava a prosperidade que acompanhava Jacó, mas continuou servindo seus próprios ídolos. Seu coração estava preso aos ídolos e às dádivas, e não a Deus. O verdadeiro cristão, porém, ele chega a um ponto em que a sua caminhada, e ele percebe que somente Cristo é suficiente. Se Deus conceder saúde, ele continua sendo bom. Se ele permitir enfermidade, ele continua sendo bom. Se ele conceder prosperidade, ele continua sendo bom. Ele continua sendo digno de adoração. Se ele permitir perdas, ele continua sendo digno de adoração. Porque a nossa maior herança não é aquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas o próprio Deus. Os consumidores seguem Jesus pelos pães, e ele também pode dar os pães. Mas os cristãos genuínos o seguem porque eles descobriram que ele é o pão da vida. E quem comer nunca mais sentirá fome. E essa é a primeira verdade que nós podemos aprender. Segunda, Deus transforma a injustiça dos homens em oportunidade para revelar a sua fidelidade. Acompanhe na sua Bíblia os versos 31 a 34 que diz: Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o rebanho, o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. É curioso notar, porque depois aqui da primeira negociação entre Jacó e Labão, naquele acordo do casamento com Raquel, Jacó sabia que antes de qualquer coisa, ele precisava examinar agora cada cavalo dado por seu sogro, e muito de perto. E para ter certeza de que não era ali um presente de grego, Jacó é até meio reticente na resposta. Basta você observar os versos anteriores, 29 e 30. Ele não responde imediatamente. No entanto, Labão faz a pergunta de novo. E à primeira vista, esse acordo aqui ele parece simples. Ele ficaria com os animais malhados e salpicados, que naquele contexto era, de fato, a grande minoria. No Antigo Oriente, como que funcionava ali, especialmente entre as ovelhas e cabras? As ovelhas de lã branca, elas eram consideradas aquelas que tinham maior valor comercial, porque a sua lã era mais fácil de tingir. Você tem uma roupa branca, é mais fácil de tingir do que uma roupa escura, certo? As cabras de cor uniforme, geralmente pretas ou escuras, de cor mais escuras, também eram considerados com bom valor. Já os animais malhados, salpicados e mosqueados eram a minoria. E eles eram vistos ali como animais de menor valor comercial. E eram difíceis de serem vendidos, inclusive. E a distância temporal do nosso tempo para aquela época nos afasta aqui de compreender melhor esse texto.
Mas naquele contexto, os mercadores eles percorriam grandes rotas comerciais. E eles abasteciam ali cidades importantes, como por exemplo a Mesopotâmia, a cidade de Canaã. Boa parte dessas cidades estavam ali em busca de animais com apenas uma cor. E essa rota de negociação ela era grande, especialmente grande. Eles comercializavam esses animais ali naquela região. Mari, que ficava ali às margens do rio Eufrates, era um dos maiores centros de comércio daquela época. As famosas tábuas de Mari documentaram na história que a lã e os tecidos oriundos desses animais eram produtos amplamente negociados. A Babilônia e outras cidades da Mesopotâmia consumiam ali grandes quantidades de lã para a fabricação de roupas. Mantas, tapetes, boa parte desses materiais eram oriundos da lã das ovelhas, das cabras. Para vocês terem uma noção, a lã, como um produto geral, ela era mais valiosa do que a carne do próprio animal. Então, para um pastor como Jacó, o principal lucro normalmente não vinha com o abate dos animais, porque aquele rebanho produzia riqueza de diversas maneiras que poderiam ser comercializadas. A lã, que era tosqueada anualmente, o leite, o queijo, a manteiga, a reprodução dos próprios animais, a venda dos cordeiros, dos cabritos, as peles. Ou seja, o rebanho ele era um patrimônio que gerava uma renda contínua e diária. Era quase como uma espécie de investimento na bolsa de valores. É justamente por esse motivo que a proposta de Jacó parece uma proposta modesta. Veja, se o rebanho ficasse maior, ambos seriam beneficiados. Se o rebanho ficasse menor, ambos seriam prejudicados. E qual a resposta de Labão? O que ele faz? Ele aceita imediatamente, porque ele sabia que tudo aquilo seria um benefício para ele, ou pelo menos parecia ser um benefício. Mas não seria fácil ganhar de Labão. Logo que Jacó sai de cena e faz o que já se tornou costume na sua vida, ele vai pastorear. O que Labão faz? Labão agora muda as regras do jogo. Observe o que acontece dos versos 35 em diante até o verso número 36. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados de todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos dos seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Vejam, antes de Jacó ter a oportunidade de fazer ali uma espécie de inventário, o seu sogro separou ali imediatamente todos os animais que se ajustavam à descrição da negociação. E ele escondeu os animais com seus filhos. E mais, ele ainda colocou os animais a 3 dias de viagem entre eles e Jacó. E como todo bom esperto, certamente Labão se gabou disso. Ele havia enganado mais uma vez o seu ingênuo sobrinho Jacó. Agora tente imaginar, com todos os animais reprodutores malhados que foram removidos, não haveria ali nenhum filhote malhado para Jacó reclamar no futuro. Ele retira os animais no intuito de tentar impedir que Jacó prospere. Como Jacó avançaria sem os reprodutores? Esse homem, irmãos, é o retrato da humanidade que vive da exploração do outro. Ele acredita que pode controlar o futuro, manipulando as circunstâncias e até mesmo as pessoas. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, o mundo pode ser temporariamente dos espertos, mas nenhuma fraude humana impedirá a fidelidade de Deus. Labão fez de tudo para empobrecer Jacó, e Deus fez de tudo para cumprir a sua promessa.
No final da história, não foi a astúcia de Labão que prevaleceu, mas a fidelidade de Deus. E a cultura, o mundo em que nós vivemos, ela nos ensina claramente que vence quem manipula. Quem engana é quem sempre leva vantagem. Basta observar que você vê até mesmo alguns cristãos se vangloriando de terem passado o outro para trás, nas mais diversas negociações. Vendeu um carro, escondeu um defeito do comprador. Compra uma roupa, não paga a roupa, e vai só aumentando essa cultura. E talvez alguém tenha sido também injusto com você, tenha tirado uma oportunidade, tenha quebrado uma promessa, mudado as regras, ou até mesmo se aproveitado da sua honestidade. Ouça, não permita que isso faça você pensar que Deus perdeu o controle das coisas. Os homens podem até atrasar os seus planos, mas eles não podem anular os planos de Deus. Eles podem fechar portas humanas, mas não conseguem fechar as portas que a graça de Deus decidiu abrir. E sabe o que pode acalmar o nosso coração? Nesses momentos onde há desvio de caráter, onde há desvio de honestidade, ouça, o Senhor vê. Como diz o livro de Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Em todo lugar. Alguém disse assim: embora os moinhos de Deus moam devagar, e às vezes parece que moem muito devagar, eles moem muito mais. Pergunta: você tem medo que algum conhecido seu tire vantagem sobre você ou acabe te prejudicando em alguma transação, em alguma negociação? Boa parte de nós tem esse medo, irmãos. Não tenham medo. Ninguém, em última instância, tira vantagem alguma de Deus. E você pode acalmar o seu coração e deixar esse assunto nas mãos do próprio Deus. O Senhor vê. E no capítulo seguinte, quem diz isso a Jacó não é Labão, não é Raquel, não é Lia, não é o pastor, é o próprio Deus. Vejam o que diz em Gênesis 31, verso 12. Agora levante os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Dobrem atenção, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Talvez você esteja enfrentando pessoas desonestas no seu ambiente de trabalho, nos seus negócios, na família, no seu círculo de amigos, ou até mesmo numa igreja. Isso dói. Dói. Mas lembre-se, as pessoas podem dificultar os seus caminhos. Os homens podem mudar as regras do jogo, mas não podem mudar os decretos do Senhor. A injustiça dos homens podem nos surpreender, mas elas nunca surpreendem ao Deus que governa tudo e todos. Isso acalma o nosso coração. Há mais Labões por aí do que se pode imaginar, mas nenhum deles prevalecerá contra o Senhor. Eu quero, caminhando para o final, fazer a nossa última parte desse texto, que pode nos ensinar algumas verdades preciosas também. Deus usa até mesmo as nossas fraquezas para revelar que toda provisão vem dele. Observe o verso 37 em diante, o que diz: Jacó pegou galhos verdes de álamo, da aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim,
Os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem que se tornou mais e mais rico teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Essa aqui é uma das passagens mais difíceis do livro de Gênesis. Porque, veja, qual o motivo de um crente estar usando estratégias complexas e esquisitas para conquistar as coisas? Um galho. Que estranho. Jacó coloca ali varas descascadas diante dos animais. Havia ali uma crença popular na época que era chamada impressão materna. As pessoas acreditavam, inclusive há poucos anos atrás, eu escutei isso aqui no Brasil, no interior. As pessoas acreditavam que a fêmea, aquilo que a fêmea via durante o acasalamento, influenciava ali na aparência dos filhotes. Isso até se passou para a gravidez, para a gestação. Tem muita gente que fala isso, né? Normalmente a criança nasce com a cara daquilo que você odeia. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então o que Jacó faz? Ele descasca as varas, produzindo ali algumas listras brancas, escuras, e a própria listra branca que tinha dentro da vara, e coloca diante dos animais durante esse período de acasalamento. Qual é o intuito dele? O intuito é que aquela crença popular pudesse ajudar o processo a se desenrolar. Hoje nós sabemos que isso não funciona biologicamente, mas Moisés, como um habilidoso escritor, ele faz algo interessante aqui. Ele nunca diz em momento algum que as varas produziram os animais. Vocês perceberam isso? Ele apenas diz que as varas, ou melhor, ele apenas narra os métodos de Jacó. Mas no capítulo seguinte, o próprio Deus explica através do autor o que realmente aconteceu. No capítulo 31, verso 10 e 12 diz assim: vi tudo que Labão te fez, e fiz com que os rebanhos gerassem animais listrados, salpicados e malhados. Perceba, quem explica a prosperidade não é a genética, mas é Deus. Porque o foco aqui não está no método, não está nas varas, mas está no contraste. Jacó fez aquilo que ele acreditava que fosse útil, mas quem deu o crescimento? Deus. E o próprio Jacó reconhece isso mais tarde. Em Gênesis capítulo 31, verso 9, ele diz assim, em diante, se dirigindo ali às suas esposas, ele fala assim: foi Deus quem tomou os rebanhos de vosso pai e me deu. Foi Deus, não foram as varas. As varas aparecem ali apenas como um símbolo da limitação humana, porque enquanto Jacó pensava que ele estava contribuindo, era Deus que estava fazendo tudo. Não foram os planos, muito menos o labor de Jacó que o fizeram um homem rico, mas a bênção de Deus. O plano brilhante de Jacó nunca daria certo a menos que Deus também tivesse um plano para ele. E há aqui uma aplicação imediata para nós. Ouça: os métodos humanos podem nos distrair, a provisão pertence ao Senhor. Vou repetir: os métodos humanos podem nos distrair, a provisão pertence ao Senhor. Essa é uma lição importante para nós, porque como é fácil nós confiarmos em ideias e estratégias, algumas ideias até mirabolantes, mais mirabolantes do que as ideias de Jacó. E normalmente nós damos a ela o crédito da prosperidade pelo sucesso que nós alcançamos. Às vezes nós nos gabamos dos métodos que nós usamos para alcançar alguns objetivos. Investir bem no mercado de ações, criar filhos obedientes. Quantas pessoas não atribuem a si mesmo o sucesso ou fracasso na criação dos filhos? Há muita gente fazendo isso. Se uma programação, por exemplo, dá certo ou não numa igreja local, há muita gente se gabando. Nós somos tentados a imediatamente levar o crédito por tudo que nós fizemos. Se você passar por qualquer livraria, inclusive cristã, hoje em dia, você vai ver uma quantidade inesgotável de livros ensinando sobre isso. 7 passos para alcançar o sucesso. Método de crescimento de uma igreja. Método de ensino, métodos e mais métodos, porque nós somos bons em pensar que quando as coisas vão bem,
é graças ao nosso intelecto. É ou não é? Mas quando as coisas vão mal, o que o Senhor tem com isso? Isso é uma tolice, irmãos. Deus continua realizando o seu propósito através de nós, e Ele é quem merece todo o crédito. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quantas varas nós também não colocamos diante da nossa vida? Não porque sejam erradas em si mesmas, mas porque muitas vezes nós depositamos nelas uma confiança que só pertence ao Senhor. É curioso perceber, porque Deus não repreende Jacó do seu trabalho. Pelo contrário, Jacó de fato foi diligente. Ele cuidou dos rebanhos, administrou com sabedoria e aproveitou ali as oportunidades que surgiram. A Bíblia nunca condena o planejamento, o bom planejamento e o trabalho, mas ela condena a autossuficiência. E ainda hoje, essa continua sendo uma das maiores tentações do coração humano. Substituir a confiança na providência de Deus pela confiança nos métodos. E nós gostamos de fórmulas, irmãos. Nosso coração é inclinado a descobrir o segredo do crescimento. Como eu posso ganhar mais? Como eu posso avançar mais, crescer mais? O método de prosperar são perigos que inundam o nosso coração. A cultura que nós vivemos é uma cultura fascinada por técnicas e mais técnicas, uma atrás da outra. E infelizmente essa mentalidade errada acabou entrando na igreja. Há quem procure, por exemplo, a campanha certa, campanha de oração, 100 dias. Se faltar um já era, tem que começar do zero. Que situação. A oração certa, a chave certa, o propósito certo, como se existisse algo que obrigasse Deus a agir em nosso favor. Ouça, o reino de Deus não funciona por técnicas, ele funciona pela graça e pela graça somente. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes Ele permite que nós utilizemos as varas. Nós planejamos, nós estudamos, nós administramos, nós trabalhamos. Entretanto, no final da caminhada, Ele nos faz olhar para trás e reconhecer: não foram as varas, não foi a sua cognição, não foi a sua capacidade, mas foi o Senhor quem fez. Talvez você tenha trabalhado muito, planejado muito, carregado um peso enorme sobre os seus ombros, como se o futuro da sua família, como se o futuro do seu ministério, como se a sua vida dependesse exclusivamente de você. Que alívio é descobrir que não depende. Você é chamado para ser fiel e não soberano. Soberano só tem um. Você é chamado para plantar, mas somente Deus pode fazer crescer. Jacó, no início da sua vida, acreditava que ele precisava da sua esperteza para conquistar as promessas de Deus. Mas agora, depois de 20 anos sendo moldado pelo Senhor, ele finalmente reconhece que toda a prosperidade havia chegado não das mãos de Labão, não das suas próprias mãos, mas do Deus que o havia prometido em Betel. Por isso, trabalhe com excelência, planeje com sabedoria, seja diligente em tudo que você fizer, mas nunca confunda os meios com a fonte. Os meios é Deus quem define, e eles são apenas os instrumentos. Mas a provisão vem da fonte que é inesgotável, que é o próprio Deus. Só há uma fonte, o Senhor. Como o apóstolo Paulo disse tempos depois: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. O cristão, ele faz tudo isso. Ele economiza, ele dá bom testemunho, ele estuda, ele empreende, mas jamais deposita a sua esperança nos métodos. A sua esperança está no Senhor. Caminhando para a conclusão, eu quero finalizar com a história de um homem. William Carey foi um gigante. Ele foi conhecido como o pai das missões modernas. E esse homem dedicou anos da sua vida traduzindo a Bíblia por diversos idiomas na Índia. Era um trabalho lento, exaustivo, cansativo, desgastante.
Naquela época não tinham computadores, Windows XP, Windows 98, Windows 7, nada disso. Não havia impressoras, cada página, cada palavra registrada à mão. E ele designou ali um lugar. À medida que as traduções iam aumentando, ele não tinha lugar para guardar, então ele separou um espaço no seu escritório e ele começou a armazenar ali anos de estudo, anos de tradução, anos de revisão, passaram a ser guardados no seu escritório. Então, em março de 1812, século XIX, aconteceu uma tragédia. Uma fagulha entrou e rapidamente ali se alastrou. E um incêndio consumiu praticamente tudo. As traduções, os dicionários, as anotações linguísticas, os manuscritos produzidos por anos de trabalho, tudo isso foi reduzido a cinzas em poucas horas. Humanamente falando, toda a obra havia acabado. Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, anos de trabalho, tinham ido por ralo abaixo, por uma pequena fagulha que se tornou um gigante incêndio. E o missionário mais jovem da época, naquele contexto, registrou no seu diário que William Carey ele parecia estranhamente tranquilo. E quando perguntaram como ele conseguia suportar uma perda tão grande, ele disse o seguinte: Deus tem seus propósitos, ainda nos resta o mesmo Deus, e recomeçaremos do zero. Foi exatamente isso que aconteceu. Nos anos seguintes, outros missionários se uniram ao trabalho. As traduções foram refeitas, novas línguas foram alcançadas, e ironicamente, o incêndio despertou tanto interesse na Inglaterra, que mais recursos foram chegando dos mais variados lugares para sustentar a missão. Sabe o que aconteceu, irmãos? O incêndio não destruiu o plano de Deus. Aquilo que parecia o fim se tornou um novo começo pela graça de Deus. Nós precisamos aprender com William Carey e descansar na providência de Deus. Jacó pensava que a sua segurança estava nas varas. Labão pensava que a sua segurança estava na esperteza. Mas eles apenas estavam olhando para os meios. O Senhor já estava governando o fim. Nossa esperança nunca deve estar nas estratégias, na inteligência, na nossa cognição, nas circunstâncias, mas deve estar no Deus que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Talvez você esteja assim hoje, lamentando por algo que parece que se perdeu. Uma oportunidade, um emprego, um projeto, um sonho, um relacionamento. Lembre-se, os fogos, ou melhor, o fogo queimou os manuscritos, mas não queimou os propósitos de Deus. Labão tentou impedir Jacó, mas não conseguiu impedir os propósitos do Senhor. Da mesma forma que ninguém poderá impedir aquilo que Deus predeterminou para a vida dos seus filhos. Como disse o profeta Isaías, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Porque no final da história, os homens podem até frustrar os nossos planos, mas eles jamais frustrarão os planos de Deus. Essa é a segurança do cristão. Não na força das suas mãos, mas na fidelidade nas mãos do Senhor. 3 afirmações finais, nós irmos para casa pensando nisso. Primeiro, Deus frequentemente usa pessoas difíceis para amadurecer o seu povo. Labão foi um instrumento de disciplina na vida de Jacó. E o enganador agora experimentava o gosto de ser enganado. Deus estava quebrando ali a sua autoconfiança. E às vezes o nosso maior professor não é um amigo, mas alguém que torna a nossa vida mais difícil. Segundo, o caráter vale mais do que a prosperidade. No início da história, Jacó buscava riquezas por meios questionáveis. Mas agora, Deus o enriquece sem que ele precise recorrer ao pecado. Quando Deus nos transforma por dentro, o que Ele faz em nós aprendemos a esperar a sua provisão. O maior desafio do cristão, o que é mais difícil para nós,
é esperar com paciência no Senhor. Todo mundo espera. Com paciência é o desafio. E terceiro e último, a verdadeira segurança está na presença de Deus. Jacó possuía tudo quando ele chegou na casa de Labão, mas ele tinha pouco. Agora, ele possui muitos bens, mas ele aprendeu que a sua maior riqueza não era o rebanho, mas era a certeza do Deus de Betel, que até agora permanecia com ele. As riquezas, elas podem desaparecer, mas a presença de Deus sempre estará conosco até que Ele venha. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e cantar mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome